Fala, turma! Sejam muito bem-vindos. Estamos com mais um episódio do RM Talks e hoje nós vamos falar sobre inovação, empreendedorismo, especialmente voltada para a área jurídica, para o advogado. E para falar sobre isso, meu amigo, não tinha como, né, não chamar, e agradeço enormemente a sua presença aqui, doutora Raif Machado, presidente da Comissão de Inovação da OAB Seccional Goiás, também especialista em advocacia estratégica, inovação, empreendedorismo e tem sido até mentor aí para advocacia jovem e advocacia também não tão jovem assim, sobre como conciliar, né, esses desafios tecnológicos. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. A satisfação é enorme estar aqui e uma satisfação enorme poder compartilhar conhecimento e a gente poder falar desse assunto que é tão frágil, tão sensível para a advocacia que tem medo da inovação e acha que a inovação é um negócio tão distante, que, mas isso não é para advogado, isso é para outro lugar, e não é, né? Não, está aqui dentro, para nós todos, a todo momento. Então, é uma satisfação enorme estar aqui e a gente poder conversar, poder compartilhar conhecimento sobre isso. E dois advogados aqui num ambiente, vamos dizer, que é da turma nova, né? Que é podcast, videocast, YouTube. Que faz parte da gente saber também como se comunicar com essa geração nova. E não acho que não é nem às vezes a geração nova. Talvez os próprios meios também que são diferentes. Hoje a gente também tem que saber se inserir. Mas o advogado, ele é muito preocupado, né? Eu lembro o processo eletrônico, ele já era preocupado se ia acabar ou não a advocacia. Mas antes a gente até falar sobre a parte tecnológica, tem várias outras habilidades que estão se esquecendo. E me chamou muito a atenção, né, essa sua especialidade. Eu queria entender o que é, né, assim, e como que... Não entender a especialidade, mas entender o que é essa advocacia estratégica, doutor Raif. Que legal. Já começamos bem. Adoro poder falar sobre isso. Olha só, atualmente se fala muito sobre acabar com a advocacia vai morrer, advocacia isso, advocacia aquilo. Para mim, tudo isso que está acontecendo só vem para poder tirar tudo que não é da advocacia e deixar o advogado com a essência dele. Porque o que é a essência do advogado? Quando uma pessoa procura o advogado, o que ela quer? Qual que é? Eu falo que eu tenho uma pergunta para ser sempre respondida. O que o cliente quer? Vou te explicar isso com exemplos. Então, o cliente me ligou e falou assim, eu quero um mandado de segurança. Um mandado de segurança, porque a prefeitura, não sei o quê, blá, blá. Eu falei assim, calma, o que você quer? Essa é a pergunta que todo advogado deveria fazer. O que você quer? Ele falou assim, eu quero que libere para poder eu trabalhar. Então, ele não queria um mandado de segurança. Eu falei assim, me dá 24 horas para eu propor esse mandado de segurança para você? Ele, não, mas é porque eu estou com pressa. Eu falei assim, não estou dizendo que eu não vou fazer. Estou dizendo que eu vou ver o que eu preciso fazer para poder propor esse mandado de segurança. Você me dá 24 horas? Dou. Tá ok. O que é esse caso? O que é o problema? O que está acontecendo? Quem está envolvido? Quais são as pessoas envolvidas? Não, pode falar com a arquiteta fulana, pode falar com o despachante fulano, com não sei quem, é tal lugar. Falei, cadê os documentos disso que você quer? Ele me mandou, eu falei, beleza. Liguei para o arquiteto, falei, vamos na prefeitura? Vamos. Cheguei lá, falei, sou advogada aqui dessa pessoa. O que está acontecendo? Porque falta isso, falta aquilo outro, tal. Tá bom, olha, mas a lei fala isso. Vamos ajustar aqui? Mas isso tudo verbal. Olha, mas olha só, você escreveu a lápis aqui. O que é isso, esse despacho a lápis aqui? Qualquer um pode vir a pagar. Não, mas é porque falta fulano. Falei assim, olha, você se compromete em redigir esse despacho, deixar ele aqui para poder a gente tirar cópia? Mas já fui tirando as fotos, né? Porque tem que pensar que antes disso eu estava advogando pro meu cliente. Mesmo com o lápisinho ali, eu fui lá... Buscando o ato para potencial mandado de segurança. Exatamente. Aí fui tirando as fotos, ela falou, não, a gente vai fazer. Não, doutora, então, vamos fazer o seguinte, para daqui, para dali, sim. Aí ela, tá bom. Quando foi no final do dia... Porque eu perguntei exatamente o que ele queria. No final do dia, a gente tinha um despacho da prefeitura exatamente do que ele queria. Então, quando a gente fala sobre advocacia estratégica, a gente fala sobre... eu coloco 3 nomes, que é negociar, mediar e conciliar. Por quê? Porque quando eu medio, o que eu faço? Às vezes, eu só participo ali olhando, assim... foi para lá, foi para cá, fulano, chegou aí...
Ó, chegou esse e-mail aí, cuidado com essas palavras. Ei, vem para cá, olha só. Ah, deixa eu ligar pro cliente do cliente, né? Deixa eu ligar para ele. Ó, você prestou atenção em tal coisa assim, assim, assado? Ó. Então, esse é o mediar. Conceito mesmo, dicionário de mediar. De conciliar, pera aí um pouquinho. Gente, tá um BO aqui, vamos ver aqui o que vai fazer isso. Porque o cliente fala assim, tem que fazer, tem que processar. Ah, um outro exemplo. Um cliente, ele falou que a plataforma aí deu um prejuízo para ele, porque na hora de ele receber, ele vende curso na internet, na hora de receber o dinheiro, ele vende fora do Brasil, tinha uma conversão que ficou travada e ele estava... Em um país ele perdia dinheiro, no outro ele ficava devendo para o cliente. E a plataforma se enrolou lá e ele falou assim, olha, doutora, veio um monte de criança falar comigo, isso é um desrespeito. Eu quero que você proponha uma ação de indenização. Falei, calma, vamos ver. Então, me dê as informações para eu propor essa ação de indenização. Aí, ele pegou, falou lá e tal, eu já estava com tudo para propor a ação de indenização. E o bacana, o advogado da plataforma, vocês verem que coisa mais linda. Ele falou assim, doutora, do tempo que eu tenho de formado, eu nunca vesti um terno. Eu sempre aqui, trabalhando de camiseta, e ele uma gracinha, tudo que eu pedia as coisas, ele dava. E eu falava outra coisa, falava assim, olha, eu vou te processar. Ele, não, doutora, peraí, vamos ajustar aqui. Ele estava dando tudo o que a gente pedia, só que o cliente estava posicionado numa ação de indenização. Quero indenização, porque houve um prejuízo, minha imagem perante os clientes, realmente, foi bem pesado, porque assim... os clientes que ele levou prejuízo, não ia ter como ele cobrar. Então, ele teve um prejuízo efetivo. E os clientes os outros clientes que pagou a mais, ele teve que pagaram a mais e que ele teve que devolver, ele também teve um prejuízo, porque ele contou com aquele dinheiro e tempos depois ele teve que pegar... que não era o que ele tinha. Que não era e que ele teve que aportar dinheiro para poder devolver. E como que você conta essa história para o seu cliente? Olha, sinto muito, eu te cobrei a mais e aí eu tô te pagando a diferença aqui. Cobrou a mais? Você desperta no seu cliente que você errou e que pode ter outras coisas também. E fora a confiança também. Você fala, pô, empresa bagunçada. Né, exatamente. Tá? Então, existia um prejuízo efetivo. Então, o que eu falei com o advogado da plataforma, eu falei, ó, vamos organizar aqui, mas vai restar aí um negocinho que a gente não vai conseguir resolver. A gente vai ter que ver como fazer isso aí. Aí eu falei pro cliente, olha, faz o seguinte, já começa a procurar outra plataforma, porque assim, quando essa aqui sair, a outra tem que entrar. Ele falou, não tem plataforma. Eu, como assim? Não tem outra, é só essa aqui que faz esse serviço male-male. Eu falei, você tá louco, meu Deus do céu. Não, mas, assim, aí ele mesmo caiu. Sabe quando o cliente tá assim, ó? Aí ele falou assim, não tem outra e não tem outra. Eu, para de bater no povo. Para de bater no povo, você está xingando eles tudo, você está xingando todo mundo. E os meninos, porque esse pessoal de inovação, de tecnologia, tudo pessoal jovem. Eu já tinha falado para ele, mas ele estava achando que era desrespeito. É uma pessoa mais velha, não é que é mais velha, ainda não entende bem desse universo aqui É porque ele acha que ele foi feito má fé, né? Ele não entende que às vezes o sistema dá um problema, né? E que acontece. E quando o pessoal veio falar com ele, eram os responsáveis pela plataforma. É porque o pessoal é jovem mesmo. É porque o pessoal é jovem. Não é porque não veio o gerente. Veio o gerente, mas que o gerente tinha 25 anos. É isso aí, não foi desrespeito. Ele achou que mandou, mandou o estagiário aqui. Mandou o estagiário, mandaram 3 pessoas falarem com ele. Eu sou o dono. Pois é, e ele não estava entendendo isso. Mas, entende, quando fala sobre estratégia jurídica, calma, porque eu podia ter... Ele acionou o escritório para propor ação de indenização. Esse é o problema... Essa é a ação, ele já sabia o que ele queria, e esse é o valor apurado para a indenização, já estava claro aquilo ali. Eu falei, calma, vamos conversar, deixa eu entender. Eu falo que é para eu entender. Adoro fazer de desentendida, porque o advogado, ele deveria ter essa... Não só advogado, mas toda a profissão. Todos nós, né? Tivemos essa... da vida, né? Exatamente. Se a gente tem essa humildade de falar assim, não, eu não entendi, não. Fala de novo.
Esses dias a cliente... Eu não perdi na informação, não, com ela aqui. Esses dias a pessoa falou pra mim assim... mas eu achei que você tava meio besta hoje, porque você perguntou a mesma coisa 5 vezes, eu já tava sem paciência. Eu falei, eu sei. Você que não entendeu, que eu já tava pra te cutucar. Eu queria que a pessoa declarasse. E todas as 5 vezes que eu perguntei, foi você que respondeu, cliente. E não era pra você responder, eu queria que o seu cliente respondesse. É uma técnica para ele se comprometer. Isso é advocacia estratégica. Eu não assinei nenhum documento com o cliente do cliente naquele momento. Só que eu fiz ela declarar que ela ia cumprir determinada coisa. Então, Raif, mas está errado, tá certo? Uma CEO de uma empresa uma vez falou assim, isso que você faz não é advocacia, você não é advogada. Nossa, aquele doeu. Doeu, sabe por quê? Porque essa advocacia rasa, eu falo que qualquer um pode fazer. Eu quero saber quem tem coragem, habilidade de pensar num momento de crise desse, cutucar o cliente para poder ficar calado e para poder você botar outra pessoa para poder declarar, porque antes de ela assinar o documento, ela já declarou coisas. Isso é advocacia, que eu chamo de advocacia estratégica. E voltando para esse caso aqui, só para finalizar, aí o cliente... O que ele fez? Além de a gente resolveu... Então, assim, se a gente fosse colocar 10 coisas que tinham de problemas, quando a gente terminou em uma coisa, sobrou um ponto só. Tá vendo que a gente já atuou em tudo isso aqui? Lá. Uma coisa só, que era a última coisa. Porque, assim, o cliente não quer uma ação. O cliente não quer ir para o judiciário, ficar pendurado no judiciário 3, 4, 5 anos, que é o tempo médio do judiciário, mesmo por mais rápido que seja o processo, ele vai ser no mínimo 3 anos, está lá, dados do CNJ. O cliente não pede isso. Espera aí um pouquinho que eu vou ali levar meu caso para poder resolver daqui a 3 anos. Quem sonha com isso? Quem sonha com isso? O cliente, ele quer resolver o problema dele. Então, é o seguinte, ali 9 coisas já tinha resolvido. A última que sobrou para a gente levar para o judiciário para ficar arrastando lá, quando... A gente pensou que eu fiz a pergunta, né? Que é a pergunta mágica, a pergunta do uau, né? Sim, tá, vamos outros. Eu nem sei, eu devia ter perguntado do começo, mas é porque eu estava preocupada com tantas variáveis. Que ele falou assim, não. Ou seja, nem ação a gente ia propor. Por que você vai brigar com a plataforma que é a única que te atende? E que está aqui disposta para poder fazer tudo? Ou seja, não houve ação. Ele, em tese, ficou com uma parte do prejuízo, mas que pensa que de 0 a 10 ele ficou com prejuízo 1, que numa negociação, geralmente, você abre mão. Ele não brigou com a plataforma e, por conta de tudo que aconteceu, a plataforma começou a dar uma atenção especial para ele. Então, assim, ela falou assim, não, agora eu vou fazer o seguinte, para poder evitar esses problemas, aí eu vou colocar uma pessoa exclusiva para ser seu gerente exclusivo. Ele não tinha isso antes. Aí eu fui pontuando para ele todas as coisas que... eles adquiriram depois daquilo lá, porque também o advogado tem que ter inteligência, porque muito advogado fica reclamando. Porque o cliente, sei o quê. Tem que ter a inteligência de falar assim, olha, cliente, você chegou assim, e agora a gente fez assim, assim, assim. Isso aqui foi o que a gente não conseguiu, efetivamente, ou que você abriu mão, ou que nós chegamos a um consenso, mas, seu benefício foi esse. Essa é a advocacia estratégica, que eu chamo de estratégica. Na realidade, eu penso assim, essa é a advocacia que eu desejo para todos os advogados. Não precisa ser, não é uma área, né? Você tem que escolher, todo mundo tem que ser assim, né? Mas só que mas não é. Que você estava falando, e assim, desculpa, mas vamos ficar mais informal, né? Você, fica tranquilo, tranquilo. Eu vejo assim, você foi falando, vai passando um filme na minha cabeça, sabe? Eu acho que a pessoa, assim, eu acho que são os clientes mais tradicionais, e aí, ou o advogado, que tem essa mentalidade mais tradicional, ainda vive naquela história de que, assim, se o cliente me procura, eu tenho que dar um contencioso para ele. Uhum. Então, se eu não proponho ali uma ação, ou se eu falo que a ação não vai ter sucesso, que não é o melhor caminho, muitos ainda acreditam que isso não é advocacia. E aí, eu digo isso até porque, às vezes, eu me vejo, quando eu falo para um cliente, olha, não é esse o caminho, eu acho que você vai jogar dinheiro fora, você vai perder tempo, essa empresa está assim, assado, os caminhos são esses, mas vão ser muito difíceis. Então, em vez de vender uma facilidade ou já vender a ação,
às vezes eu me pego pedindo desculpa, assim, até mentalmente, sabe? Assim, olha, desculpa, eu não atender. Porque a gente carrega um pouco dessa culpa aí de que, ou dessa mentalidade, né? De que a advocacia é belicosa, e não necessariamente ela é belicosa. Hoje, por exemplo, eu atuo muito mais preventivo do que contencioso. Eu até tive que repreender um pouco com processos, porque eu não tenho mais volumes, assim, de contencioso mais. Mas é claro que tem momentos que tem. E mesmo, às vezes, quando está num processo, também tem que pensar estratégico, né? Eu imagino que hoje eu vejo assim, só pensa... Por exemplo, digital, então, o cara pensa... o cara chega para remover. Opa, vou pegar uma ação, então vou entrar com uma remoção. Aí ele... entra, aí ele já tá assim, ele não pensa nas consequências daquela ação, ele não faz uma análise, por exemplo, de quem que é o autor de uma matéria, por exemplo, que pode ser um cara que tá muito mais dedicado, interessado em te prejudicar. Então, se você fizer algo contra ele, ele vai replicar ainda mais, então você corre um risco. Se você não conseguir uma liminar, você vai, às vezes, por exemplo, de remoção, ele vai pegar isso, ainda vai botar a decisão negando na rede social e vai piorar o caso. Então, assim, às vezes a pessoa até mesmo consegue eliminar, e aí nessa ansiedade de aparecer ou de usar... Às vezes o advogado novo não é aparecer, mas ele está começando a carreira, ele precisa divulgar o seu trabalho, e isso é legítimo. Mas nesses casos, dói na gente, mas não pode divulgar. Porque se você divulgar, né, você vai acabar piorando a situação. Então você fala, olha, eu apaguei aqui, mas eu divulguei que eu apaguei, todo mundo vai voltar e querer saber a história. E isso eu tô falando digital porque é o que eu mais vejo, mas isso é em todas as áreas. A pessoa tem que pensar, por exemplo, será que essa ação civil vai afetar aquela ação trabalhista? Né? Você tá vendo que isso é advocacia estratégica. É de tudo, né? Quando a gente fala sobre advocacia estratégica, e você deu o exemplo, você completou a advocacia estratégica. A advocacia estratégica é a atuação do advogado para pensar nesses reflexos. O advogado... Por que eu sou uma... Antigamente eu falava de conhecimentos laterais, que na realidade, aí agora eu descobri que é chique, é soft skills. Mas eu ainda prefiro, eu acho que é mais compreensivo conhecimentos laterais. Porque ser lapidado para o direito, a gente já foi lá, passamos na academia, inclusive a academia não tem nada para nós, a não ser nos moldar para a lei e pronto, o resto é com você. As outras coisas são coisas que você traz para poder você fazer a advocacia estratégica, que para mim é o coração da advocacia. É isso que você está falando. E a advocacia não contenciosa, a estratégia não contenciosa, ela não é divorciada da estratégia do contencioso, porque é exatamente isso que você está falando. Mesmo no contencioso, você vai fazer o quê no contencioso? Qual a ação que você vai propor para ter o resultado? Olha só uma vez que aconteceu no escritório. Nós temos, por regra, sempre trabalhar 2 advogados, um advogado e um assistente. Por quê? Pode ser que o advogado responsável, que é o advogado principal, ele passa alguma coisa ali e o assistente, como ele está ali no background, ele está vendo, às vezes, tendo uma percepção que você não teve. É uma forma de a gente trabalhar a qualidade, nosso modelo. Legal. Então, sai 2 advogados para audiência presencial, porque hoje a gente até tem esse benefício, né? Mas sai 2 advogados para audiência presencial e estávamos na 3ª audiência presencial. Primeira vez aconteceu alguma coisa que... Terceira do mesmo caso? Do mesmo caso. Audiência de instrução. Primeira, segunda, terceira. Por questões lá, variáveis, estavam saindo os 2 do escritório para a 3ª audiência. Eu falei, epa, alto lá. Onde vocês vão? Para audiência, tá lá na agenda. Eu falei, mas audiência de qual caso? Do fulano. Falei, não, mas já teve essa audiência. Não teve. Falei, teve. Inclusive, teve 2 audiências. Então, agora é a 3ª. Falei, por quê? Porque o pessoal tá brigando lá, porque foi buscar informação, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, o que é isso? Vocês estão doidos? Olha só. Assim, gente, sendo informal aqui, né? Claro. Bom, dentro do escritório a gente fala assim mesmo, né? Eu falei, peraí um pouquinho. Vocês estão saindo pela 3ª vez. Quanto custa 2 advogados pela 3ª vez saindo para audiência? E qual que é o valor dessa causa?
Eu me lembro que na época era 10 mil, nunca esqueci esse número. 10 mil. Claro que é um 10 mil lá naquele tempo que era diferente de 10 mil. Vamos colocar que fosse 50 mil hoje. Eu falei, quanto custa vocês dois? Porque uma audiência presencial, a gente sabe que ela não dura uma hora, porque é o tempo de deslocamento, tempo de esperar, não sei o quê. Então, ela é meu período. Então, eu pego o valor daquele advogado, 2 advogados, divido por meu período, multiplico por 3 audiências, para poder pegar uma ação de 50 mil. E o cliente? Porque o cliente, quando ele sai lá da empresa dele, ou que ele sai do trabalho dele, para poder ir para essa terceira audiência, ele também tá custando. Ah, não é que não custa. Custa sim, porque ele deixou de produzir. O que ele deixou de ganhar? Qual a comissão que ele deixou de ganhar? Qual o valor que ele deixou de ganhar nesse tempo? Quando eu fiz a conta, eu falei, gente, vocês estão causando prejuízo para o cliente. Missão de vocês. Vocês vão para essa audiência. Ai de vocês se não fechar um acordo nessa audiência. Claro que a vida não é assim. A gente sabe que não é. Mas eu desafiei os dois. E assim, mas é porque são seus empregados? Não, sócio, gente. Sócio, não são advogado empregado, não. O sócio é o nível de igualdade que a gente tem de desafiar o outro. Falei, olha, vai fazer um acordo nessa audiência porque vocês estão causando prejuízo para nós e para o cliente. Vocês estão pagando para trabalhar e vocês estão o cliente está atrás de um benefício que já não tem mais. Se vocês saíram de lá hoje sem fazer um acordo, não tem mais. E essa conta que eu estou fazendo para vocês aqui, claro que vocês não vão falar da nossa conta, né? Óbvio. Mas faça a conta para o cliente, para que ele entenda. Porque eles estavam brigando por conta de parece que R$ 1.000, R$ 1.500 na época, né? Proporcionalmente aos 10 mil, então estavam brigando por causa de 10%. Eu falei assim, em quantos dias, pergunta para o cliente quantos dias ele leva para poder ganhar esse dinheiro. Porque terceira vez que ele saiu da empresa, será que ele já perdeu esse dinheiro? Não é melhor dar esse dinheiro para a parte adversa? Isso é advocacia estratégica. Não, perfeito, assim, porque eu já até ia falar que a gente falou da estratégia, né, assim, para o processo, e também tem a estratégia interna, mas você já linkou também no final que essa estratégia também impacta o cliente ali, que eu preciso ter esse conhecimento. Aí, acho que a gente faz um link sensacional. Primeiro, só fazer um ponto que aqui a gente tem que ser informal mesmo, porque eu acho que, na verdade, o que falta, às vezes, os advogados que estão começando é ver como que a gente sofre os erros nossos, nosso dia a dia. Porque ninguém ensinou isso pra gente. Não. Nada, ninguém. Se a gente vai começando na advocacia, você vai aprendendo, apanhando na raça. E assim, eu acho que até não foi porque você falou com o sócio e desafiou, nem com o advogado, porque é do seu história. Você tá ajudando 2 advogados a entenderem um procedimento. Eu já tive essas conversas aqui também, inclusive com sócios, para falar assim, olha, vamos fazer conta. Assim, porque uma coisa é qualidade... Mas também, se a qualidade, você tem que... vamos, né, tal... Mas assim, faz sentido eu ter esses 2 advogados? Será que era algo que realmente fazia sentido? Às esse, se eu tiver uma instrução mais robusta, que eu preciso de um apoio ali, pode fazer sentido. Sim. Mas não em todos os casos, né? Acho que esse ponto é fundamental. Eu lembrei de uma outra coisa, só curiosa, aqui do meu pai. Meu pai me conta uma vez que ele, numa audiência... Meu pai é egresso da magistratura e advogou um bom tempo, já está mais parado. E eu lembro que ele foi numa audiência com uma cliente e o cara, no começo da audiência, que o juiz conversa, as partes começam a brigar ali. E o juiz lá olhando. E meu pai já tinha sido juiz, né? E ia os dois brigando, e aí tal, e ele só ali, olhando e tal. Terminou a discussão, o juiz, não tem nada. Acabou, foi embora. Chegou e falou assim, doutor, mas o senhor não falou nada lá na hora, não sei o quê. Eu falei, mas você não tá me pagando por palavra que eu falo, não. Você me paga. Você me paga, às vezes, melhor eu não falar nada mesmo. E eu achei isso sensacional, né? Você não paga pela palavra ou pelo tamanho também do texto da petição, né? Que às vezes o pessoal quer colocar um monte de coisa lá e que também não precisa. Eu acho que essas inteligências, né? Dessas soft skills, ou não, mas eu acho que não é nem... Aqui eu acho que já é uma questão empresarial, né? A gente entender também como que o escritório, como que as empresas funcionam. Olha, aí viu que é soft skill? É isso que eu ia falar. Você já falou. Olha, uma coisa a gente já fez. Fomos para a academia, aprendemos sobre o direito. Outra coisa é você entrar... Por isso que o advogado ele tem que ter o escritório dele como uma empresa. Eu defendo que o escritório de advocacia é uma empresa, porque quando você entende que o escritório de advocacia é uma empresa com financeiro, RH, compras, com todos os departamentos têm uma empresa, claro que você veste o chapéu ali, às vezes você... Mas é isso mesmo. Ele aprende a dor do empresário. Aqui a gente está falando do empresário, mas...
Quando você entende, é empatia, gente. Então, fazer um curso para aprender, porque parece bobagem falar assim, olha, uma pessoa fazer um curso para aprender empatia. Sim, tem um livro inteiro escrito sobre empatia, significa que a gente precisa desenvolver, é um tema, sim, né? que é um tema, sim. Então, saber sobre empresa, sobre empreendedorismo, para quê? Você saber quais os impactos para a empresa. Se Jesus estava fazendo um contrato, eu falei assim, peraí um pouquinho, mas o cliente vendeu um imóvel e vendeu o imóvel e a pessoa morreu, e agora? Eu falei, mas espera um pouquinho, esse dinheiro já saiu, já entrou na conta do cliente, ele já lançou. O outro falou assim, ixi, como que vai contar essa história para a Receita? Como que vai se impactar, tanto no financeiro dele quanto no tributário? Ah, mas contratou para fazer um contrato, contratou para você analisar o contrato, não foi para ficar vendo questões fiscais, você nem é advogada tributarista. Sim, mas é porque é você pensar na parte do cliente. Ah, mas eu não entendo nada de financeiro, eu sou advogada. Você tem que entender, sim. Você tem que entender como se impacta no bolso do cliente. Um advogado falou para mim assim, você acredita que uma cliente quis me contratar para poder propor uma ação porque a empresa a companhia aérea causou um prejuízo para ela porque não teve a viagem. Então, ela teve um prejuízo de R$5.000. Eu cobrei dela R$3.000 e ela não quis. Aí eu falei assim... Faz as contas, né? Eu falei assim, faça as contas, porque 3.000 para você, mais não sei quanto de custas, mais não sei o quê. Claro que não tem custo lá no juizado, mas o tempo que ela vai ter, foi a conta que ela fez. Ele, mas ela quer que eu trabalhe de graça? Não, então você trabalha noutro tipo de ação, ou você trabalha com volume. É uma questão de posicionamento. Isso, assim, outro dia eu tive uma uma conversa dessa com um colega aqui outro dia, justamente que é isso. Cobrou tanto. Falei, cara, mas faz as contas, assim, não tá ficando meio caro pra ele, não, por isso que ele tá meio assustado. Exatamente. Não, mas aí é a mesma conversa. Mas aí fica muito baixo. Falei, então, aí você vai agradecer e não vai pegar a causa. Exatamente. Porque assim, não compensa. E a gente pode falar, olha, me desculpa, eu não vou te atender, porque nós não fazemos esse tipo de causa. Não compensa para nós esse valor aqui, mas posso te indicar, parceiro, às vezes são pessoas que estão dispostas a fazer num êxito, né? Porque geralmente num êxito, mas que também não seja 50% do êxito da pessoa, porque senão não dá. Eu acho que essa falta de maturidade, porque fica muito assim, né? A conversa só ali, o advogado com o advogado, e aí o pessoal, tem que cobrar o 10%, tem que cobrar, e tem que ganhar, e tem que não sei o quê. Mas isso é negócio, isso é economia. Você tem que entender de economia, tem que entender de negócio. Eu por exemplo, questão de escritório de empresa, até quando eu comecei a advocacia, meu pai tinha aposentado, tem um tempinho, já 22 anos, assim. Sei que não parece, gente, tal, mas tem. E aí, a gente, do começo, eu até me julgava ali, porque eu ficava muito na administração, que era um escritório muito organizado para a época. Uhum. Organizado. Hoje eu vejo, assim, distante, eu acho que a gente tinha uma organização diferenciada para boa parte dos escritórios. Eu acho que ainda os escritórios ainda não têm esse nível todo, mas já melhorou, acho que demais. Sim. Acho que quando dói, né, assim, todo mundo começa a perceber. E a necessidade de profissionalizar. Mas eu fui, assim, entender mais de forma empresarial. Quando eu digo empresarial, assim, fluxo de caixa, de eu ter que fazer uma programação, orçamento, não tem 2 anos. E eu vou te dizer mais, assim, eu só tive essa visão quando a gente, com a startup, precisou ter uma visão mais de empresa e eu precisei olhar isso com uma visão mais de estudo de viabilidade, para levar para o investidor, etc. Falei, opa, gente, por que eu não faço isso no escritório? Uhum. Então, assim, onde que a gente começa... E aí, era alguma coisa que também... Foram mudanças que eu fiz e que me gerou também até uma tranquilidade maior, porque você sabe como é que vai ser o futuro, você já se previne. E são coisas que a gente, às vezes, acha que... Eu tô organizado porque eu uso um sistema de controle de processo, mas não é só isso. Não. Né? As pessoas pensam que... se eu contratar uma plataforma de gestão processual, eu resolvi minha vida. Não, filho. Sinto muito te falar. Olha, vai ficar triste a partir desse momento, mas isso é somente... talvez 1% assim, de tudo que você tem que fazer. E a análise, né? Às vezes tem um sistema robô, você lança todas as informações. Eu tenho um tempão, eu acho que foi uma parte da minha vida tentando, assim, fazer o meu financeiro pessoal, que eu queria cadastrar tudo. Falei, não vou cadastrar tudo e tal, e vou ter sempre controladinho, né? Geralmente a gente faz isso quando o cartão de crédito chega alto, né? Aí você fala, nossa, não, mês que vem não vou começar. E uma época eu comecei, e desde então, assim, eu tenho todas as minhas anotações, meus gastos anotados.
Rafael, nossa, mas então você é um cara econômico. Pelo contrário, nada. Por quê? Porque eu não lia os dados. Então, assim, eu inseria, eu sabia ali, tá conciliado com o banco. Ótimo, o meu objetivo era conciliar com o banco. Mas eu não lia os resultados, ou seja, eu não via ali onde que eu tô gastando, onde que eu preciso tirar o dinheiro, pensar. Então, às vezes, a gente tem sistema, mas não adianta você ter sistema, você também não vai utilizar aquela funcionalidade que tá ali, né? Saber entender os dados. Né? Nossa, Rafael, você falando isso, eu vou te contar que foi uma história minha. Eu não vou falar o nome da empresa, porque eu até estou curando a minha dor com ela, por causa de muita coisa que eu estou vendo. Mas, em determinado momento da carreira do escritório, sempre buscando, eu sempre fui uma apaixonada por empresas. Minha família, ninguém é empresário, mas eu tinha eu tenho um amor, porque algo, não sei, da minha alma, que eu sempre pensava, lia, até na escola, gente, o rei é pobre e a empresa é rica, lá com o rei sem terra. Ué, mas como que? Ele é o rei. Por que ele não é rico? Então, quer dizer que existia um ser que movia o mundo e que não era o cara que tinha o título. E aí, depois eu fui descobrindo que são as empresas, e hoje a nossa realidade é que nem a escola funciona direito. Perdão, gente, das instituições, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Nem a escola funciona direito, que a empresa hoje ela é educadora. Se ela quer ter um funcionário, ela traz para si, para educar, porque a pessoa não sabe escrever, não sabe isso, não sabe aquilo. Então, eu sempre fui apaixonada por empresas. Então, sempre busquei conhecer sobre empresas. Por isso que hoje nossa especialidade é trabalhar com empresas. Eu gosto. Eu falo que o empresário, ele tem a mesma alma. Nós fomos criados no mesmo lugar. Você acorda todo dia sabendo que tem que correr mais do que os seus problemas. No final do dia, você tem que ganhar essa corrida. Eu gosto disso. E nessa corrida, nessa jornada, eu aprendi, não era tão organizada quanto você, eu te lançava. Então, mas eu nem disso eu sabia. Aí então tá, vou fazer bonitinho. Eu tentei todas as técnicas para como eu ia registrar, porque o primeiro desafio é esse, a gente pensa que não. Vai lá, registra que entra, que sai. Cara, esse é o maior desafio da vida, porque a água que você compra lá embaixo, a moeda que você dá para não sei o quê, todas as coisas que você não contabiliza, isso é igual fazer dieta, contabiliza. Tá bom, aí eu registrei entrada e saída, aí um dia cheguei no número ideal, já tinha lá 1 ano de registros. Aí eu cheguei nessa instituição que diz que ajuda os empresários, né? Aí eu falei assim, e aí? Ela falou assim, tá, vamos olhar aqui. Você tem dinheiro de terceiro? Não. Você pegou financiamento? Aí você não está entendendo? Eu falei, não. Você pegou esse? Não. Então não tem nada que fazer. Eu falei, como assim? Você quer dizer que eu fiquei 1 ano registrando, tendo um trabalho para registrar isso aqui, porque isso aqui não serve para nada? Ela, não, é isso mesmo. Aí agora está indo bem. Eu tô indo bem, falei assim, aí vocês estão, quem está nos ouvindo já dá para poder imaginar o meu grau de maturidade com finanças, bem cru mesmo, e essa é uma realidade da maioria dos brasileiros, cru, porque o meu grande desafio da minha vida naquele momento era conseguir registrar, e depois que eu registrei, não sabia analisar. Não, mas eu acho que você até não foi imaturo não, porque você olhou assim e falou assim, mas como assim que você tá dizendo que tá bem se... Só isso? Você sabia que tinha mais alguma coisa ali. A vida não termina nisso. Mas e aí, pra onde você vai? O que você vai fazer? Como é que você vai... Você vai analisar o quê? Eu não sabia, eu pensei assim, mas e agora, o que eu faço com isso? Aí continuei registrando, só que aí eu entendi que a minha busca seria buscar alguém que me ajudasse a entender para que eu faço isso. Porque tem gente que não questiona o óbvio, né? Para que eu faço isso? Todo mundo diz que você tem que fazer isso. Mas para quê? E tem um monte de gente que não sabe responder não, tá? Aí, para quê? Hoje, por último, eu fiz um curso de Business Analytics na Universidade de Cambridge, aprendendo, porque cada vez mais esse é o nosso destino. Essa é a nossa realidade hoje. Sempre foi, mas agora está gritando, está batendo na cara. Inclusive, tem agora uma metodologia que eu descobri, não sei se você... acho que você conhece também, de Data Driven. Gestão através de dados. Gente, descobri isso. Grava aí, gente, vocês estão nos ouvindo. Procura aí no YouTube, na internet, Data Driven. Meu Deus, nem sei se é assim que fala. Eu sei que descobrir assim é assim. É maravilhoso. Te ensina a compilar os dados, porque dados tem para quanto é lado agora. Antes não tinha, né? Agora a gente tem e eu todo tempo registrando isso. Mas e aí? É saber, gente, hoje eu sei quanto custa meus cachorros, meus pets lá em casa. E o seguinte, a veterinária fez uma proposta para poder... mas você tem que dar alimentação natural, não sei o quê.
Cara, isso é mais caro ou mais barato? Aí eles, não, porque eu não sei. Não, muito mais barato. A menina lá de casa queria... Ela falou assim, olha, é melhor fazer um bolo do que pro lanche do escritório do que comprar o pão. Eu falei assim, por quê? Quanto custa o bolo? Não, é melhor comprar o bolo feito do que fazer. Não, mas quanto custa fazer? Então, ficou mais barato. Ficou mais barato? Não, pega o seu salário, divide, multiplica pelo tempo que você faz o bolo aí, porque você vai ver que esse bolo é muito mais caro. Vai lá comprar o pão, você só não vai comprar... Porque não é só o pão. É o pão, a coca, a Fanta, o requeijão cremoso... presunto e mussarela. Eu falei, cara, não é o pão que fica caro, não, é só as outras coisas. O que você vai cortar aqui para poder ficar no valor do bolo? Então, essa conta que a gente não faz. Hoje eu faço. Quer trocar a alimentação do bicho? Estou dando um exemplo aqui de casa, mas né? Eu me senti incluído nesse exemplo, porque a gente teve também uma pet uma vez que um dos nossos cachorrinhos lá também precisou mudar a alimentação. E tudo bem, a gente muda por conta da saúde, Sim. Mas aí tem um valor, o valor a gente vai gastar menos e tal. Só que pegava todo domingo à noite e tava a gente lá, não a gente, né, vou confessar, a Luciana tava fazendo mais que eu. Só para não apanhar, viu, Luciana, você viu, né? fazendo a alimentação dela para congelar da Belinha, que é a nossa cachorrinha mais velhinha, pra semana. Aí você pega, bom, você vive de quê? A gente vive do nosso tempo, né? Assim, então, eu sou uma pessoa muito assim. Então, eu, por exemplo, questões de... parece besteira que você tem ali um gasto que você faz a comparação. Eu não faço a comparação do gasto por si só. Eu faço sempre verificando quanto aquilo também vai me liberar de tempo para eu fazer outras coisas. Porque eu vivo do meu tempo. Sim. Seja se o tempo que eu estou estudando para melhorar o atendimento e a qualidade do meu atendimento, né, para o meu cliente, ou vou estar gravando aula, vou estar descansando, porque isso também é importante. Eu descanso pouco, né? Mas a atividade física que seja... Todas essas outras... Você tem um tempo para você que é limitado. Se você começa a fazer essa conta só de financeira, né? Vou economizar aqui porque é mais barato. Não, você comprou um negócio... direto isso acontece. Fala assim, você comprou na internet... Você comprou do fulano... na internet, às vezes... Geralmente é mais barato, mas vamos supor. É R$100. Mas se você for lá no setor Campina, no sábado, tal hora, você vai conseguir por 90. Falei, meu amigo... Eu não vou passar minha manhã no sábado para ir para lá. Quanto custa minha manhã? É claro que a gente não tá aqui menosprezando isso. Eu acho que tem que botar na conta e às vezes não tem como fugir mesmo. Não pode ser a única régua, né? Eu acho que a gente tem que pensar... E é tudo estratégia, né? Legal que a gente vai falando, tudo vem à mente, estratégia de negócio. Uma outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que você podia falar também um pouco, a questão de que às vezes o advogado... Eu acho que o empresário de uma maneira geral, mas o advogado vamos dizer, que tem é um pouco mais imaturo, porque ele não saiu para criar uma empresa, vamos dizer assim. Sim. Do fato de pensar, por exemplo... até me perdi aqui um pouco, mas pensar em buscar consultorias, né? Então, por exemplo, você estava falando de que eu não sei o que eu faço com dado, vou ter que buscar apoio. E as pessoas são muito resistentes a buscar um consultor, um conselho... E a gente vende muito isso, né? E a gente fala, mas você tem que consultar um advogado antes de fazer um contrato desse. Mas no dia a dia a gente não usa. E a gente precisa saber que a gente não tem essas competências. E eu tô falando, por exemplo, da reorganização minha, assim, mas tudo foi com consultoria de pessoas que sabiam fazer estudo de viabilidade econômico, né? Da empresa de TI, do escritório. Na hora que eu comecei, eu falei, eu tenho que trazer isso pra cá, mas eu não dou conta de fazer isso sozinho. Eu quero alguém assim. Então, saber que ter pessoas boas te apoiando, te ajudam, e isso é um gasto que você tem que botar na conta também. Legal, muito bacana. Olha, tem duas coisas. Tem um livro que chama O Poder da Vulnerabilidade. Eu acho esse livro fantástico, porque a advocacia, eu não sei o que acontece com a advocacia. Lá atrás, desde quando eu fiz o MBA em gestão e que eu comecei a conviver com empresários, médicos, todo tipo de profissional, numa sala, falando sobre gestão, eu descobri, eu até fiquei assim um pouco resistente com certos eventos, que eu falo que é evento só para eu faço alguma coisa e você faz que entende, é um monte de...
sabe? Só de aparência que não serve para nada. E o advogado, eu não sei se é porque ele vem como um solucionador de problemas, então traz para a gente, atrai para nós, parece que uma responsabilidade de não ser vulnerável. Tanto é que você, dentro do meio empresarial, você fala assim, cara, quanto você faturou e tal, não sei o quê, qual que é a sua margem de lucro? Aí o cara tem na ponta da língua. Ah, quantos clientes você tem e tal? Isso não é um problema. Pergunta isso para o advogado. Nossa Senhora, é quase que uma ofensa. Quantos clientes você tem, quanto você fatura, qual que é... Era um mínimo. Ticket médio? É um mínimo, 3 perguntas mínimas que você tem que saber responder. Não é vergonha nenhuma. Mas eu teria que ter 2.000 clientes. Não, você não tem que ter 2.000 clientes, não. Você tem que ter 5 clientes que te pagam bem, que você não quer atender mais ninguém. Então, mas você perguntou sobre o mentor, né? Porque tudo isso a gente vai aprendendo. E assim, você falou consultoria, assessoria, auditoria... mentoria, mastermind, escola, voltar para a faculdade, ir para a OAB, para a Escola Superior da Advocacia, sei lá. Gente, eu tô doido para fazer um curso de um médico. Aí o povo falou assim, mas por que você vai fazer curso do médico? Porque ele tem... A oferta dele é para ensinar um negócio que eu tenho certeza... É claríssimo que é Ctrl-C, Ctrl-V para a advocacia, porque a profissão é do meu jeito. Tem regulamentar... prestação de serviço regulamentado. Exatamente. Eu falei... O Paulo falou assim, mas... Eu falei, esquece que ele é médico, bota um advogado no lugar dele para você ver que o serviço é o mesmo. Eu já conversei com ele para poder... trocando figurinha com ele, mesma coisa. Gente, é assim, quem está nos ouvindo. Antigamente... A gente tinha o nosso pai, sei lá, a nossa família, e a gente aprendia essa profissão com... Era isso, passado de pai para filho, ou seu pai, sua mãe, te levava para um lugar que você ia trabalhar ali e aprender a profissão. Isso mudou, isso é a época da pedra, não existe mais. Então, qual a nossa realidade hoje? E a gente tem que assumir isso e entender isso. A realidade de um mundo muito diferente, com muito mais gente, que é assim, tudo difuso. É que não tem mais essa questão de família, passar de pai para filho. Hoje a nossa cultura é outra, nossa vida é outra. Então, quer dizer que eu nunca poderia ser empresária? Porque minha família não é empresária. A minha também não. Pois é. Então, mas como que a gente sai desse lugar? Você pode modelar uma pessoa, elege, gente. Tem gente aqui que... Olha, meu professor de Pilates tem uma foto de uma pessoa, de uma amiga, de uma colega, ela nem sabe, ela nem sonha que ele tem a foto dela. Eu falei assim, problema seu, você vai ter que me fazer até o final do ano ficar igual ela. Ela nem sabe. Eu falei que o dia que eu conseguir, eu vou mostrar para ela. Eu falei assim, fulano, dê essa foto sua aqui para meu professor. E falei assim, lasca o pau porque eu quero ficar igual ela, porque ela é bonita e eu sei exatamente o que eu quero ficar. Não igual, que é meio difícil, tem que nascer de novo, mas é bem parecida, aproximada. Eu estou modelando ela. Eu estou fazendo o máximo, empenhando todos os meus esforços para ficar igual. Então, escolhe um empresário, um advogado, escolhe alguém que você acha que é o seu padrão de pessoa e começa a modelar, ver onde vive, com quem anda, o que faz, o que come, que hora que dorme. É isso, modelar isso aí. E assim, até não é uma modelagem, mas, por exemplo, questão de buscar esse conhecimento, né? Assim, aí você busca alguém que eu quero, né, me inspirar em termos de modelagem. Por exemplo, você citou aí do Pilates, né? Eu quero chegar a esse ponto e para chegar nesse caminho eu tô com um consultor, que é o personal, que é o fisioterapeuta. Bom, não sei nem como é que é. Professor de educação física. Isso. Mas, então, assim, vamos pensar por nível de abertura que a pessoa tem para isso. Então, assim, se ela não tiver nada, ela modela alguém. Aí, depois tenho mais alguma coisa. E, olha, isso nunca tem a ver com dinheiro. Nunca tem. Claro, tem também, porque quem tem dinheiro paga melhor, paga mais. Sim, mas não significa que só quem tem dinheiro, não. Então, você modela, você estuda. Eu posso mais? Eu tenho alguém. Eu tenho um profissional de educação física, eu tenho um pessoal de finanças, eu tenho um livro que vai me orientar, que vai me nortear. Eu tenho Sebrae, que é de graça. Eu tenho pequenas empresas, grandes negócios. Eu tenho uma quantidade, um universo de instituições são gratuitas. E tem o YouTube, tem um monte de coisa que a pessoa vai encontrar informação ali. Mas também tem escolas especializadas, tem
consultoria, que é diferente. Consultoria, assessoria, mentoria, mastermind, são coisas diferentes. Que a consultoria, ela vem para poder identificar problemas e ela vai... Primeira vez que eu contratei, eu fiquei assim meio traumatizada, porque eu falei assim, mas achei que ia resolver meu problema. Mas ela falou assim, não, eu vim aqui te apresentar seu problema. Se é o meu problema, eu já sabia. Então, significa que eu contratei errado. Porque se eu sabia qual era o meu problema, então eu tinha que contratar alguém para me ajudar a resolver o problema. Então, o maior problema na hora de contratar essa assistência é nós sabermos o que nós precisamos. Se eu já tinha o problema, então eu precisava contratar alguém para me ajudar a resolver. Tem gente que vai para a mentoria e fala assim, mentoria é uma porcaria. Mas você vai para lá, eu já vi demais, gente, porque a gente presta assessoria para pessoas que fazem isso. Aí ela fala assim, fulano, vem aqui fazer uma arte, estou te mandando aqui para você fazer arte para mim. Ei, ele é seu mentor. Ele não é o seu designer, não é o cara que vai fazer. Ele vai te orientar, ajudar a tomar as decisões, para ver qual a arte você vai fazer, qual é a arte que vai conectar com o seu assunto, mas não, ele não vai fazer sua arte, não. Mas você tocou num ponto que eu até ia te perguntar. Porque assim, a gente falando assim, vamos contratar consultor, vou buscar conhecimento. Mas aí o advogado que está começando fala, mas eu não tenho dinheiro para contratar isso. Mas tem várias formas dele se aproximar, né? Ainda que seja, por exemplo... aqui, ouvindo a gente aqui, né? Assim, ele tá ouvindo alguma coisa, são experiências... E aí, por isso que eu sempre falo, que eu gosto de falar as coisas ruins ou as dificuldades que a gente teve. E sempre que alguém vem aqui, eu sempre peço também para contar não só os brilhos da carreira, mas contar aquelas partes de dificuldade. E dá para aprender e buscar esse apoio, eu não tenho dúvida disso. Aí você citou sobre essa questão da consultoria, saber o que é... E eu estou fazendo o link com essa questão de estar próximo de pessoas que talvez já vivenciaram isso e aprenderam com a experiência para você acelerar seu processo de aprendizado, né? Porque eu, por exemplo, eu tive na questão de consultoria, agora eu contratei diferente. Porque eu já sabia o escopo de consultorias, que às vezes vem apresentar seu problema. Eu falei, olha, só que agora eu não estou querendo, assim, algo de... planejamento estratégico, aquelas reuniões, missão, visão. Eu quero que a gente vai pegar... Tem esses pontos aqui, mas eu quero que você me ajuda. Mas como é que eu não posso fazer para você? Não, eu quero que você marque aqui uma verificação. Eu quero uma rotina de verificação. Então, eu tenho que prestar conta para você. Então, eu tenho que monitorar. Aí, tá funcionando. Porque eu percebi que, às vezes, quando eu via a consultoria, você fazia um planejamento do ano passado, depois no outro ano, você não tinha ninguém para monitorar, a gente tem um processo, tem um problema, então você esquece e não vai e não vira prioridade. E, inclusive, até esses dias agora tem uma reunião, e na hora que eu vi a agenda, eu falei, nossa, eu não fiz aquilo que eu precisava fazer. Ou seja, volta pro seu foco de novo, né? Sim. Acho que, na verdade, assim, as pessoas às vezes reclamam muito de falta de oportunidade, mas tem muita oportunidade. E uma delas que você não citou e que eu acho que tem sua, assim... Tem uma missão muito interessante. Eu acho que o presidente Rafael Lara tem feito um trabalho, assim, sensacional. Eu não participei de campanha nem nada, mas eu tenho ele como um grande amigo também e acho que ele é muito diligente. Outro dia eu fiz um post falando de um restaurante que tinha ali coletado dado excessivo e tal. Ele me chamou já no privado, vamos fazer isso pela OAB pra gente criar uma conscientização. Eu falei, pô, cara. Aí depois outro dia ele me cobrou, falou assim, pô, você falou aquele dia e nunca mais fez nada, né? Eu falei, não, vou fazer porque o tempo vai consumindo. Mas as comissões, hoje, eu vejo elas muito participativas da época. Eu acho que sempre teve, são momentos também diferentes. Sim. Mas o fato de você dar à comunidade jurídica, ao advogado, essas novas... não dar a habilidade, mas dar o caminho para ele aprender sobre essas novas habilidades, eu acho fundamental. Eu queria que você falasse um pouco da comissão de inovação, o que a OAB tem, o que vocês estão fazendo, se está planejando algum congresso, as ações aí, o que você puder contar para a gente aqui. Legal. Mas foi estratégico, viu, Rafael? Eu queria deixar para fechar isso aí. Olha, é o seguinte, eu vejo muitos advogados. E me surpreende quando eu pergunto para o advogado, você participou da comissão? Não. Mas não por quê? Não tem nada para fazer lá. What? Eu não trabalho com inovação. Não, mas não só da comissão de inovação. É assim, qual a sua proximidade? Olha, faça esse teste. Pergunta para advogados, qual a sua proximidade com a AB? Não. É porque você não gosta da gestão que está lá, né? Tem gente que é partidário e tal. Não vejo nenhuma vantagem.
Aí o que eu vou fazer lá, ficar convivendo com advogado? Então, assim, ó, primeiro eu não vou ponto. pegar cliente lá, né? Assim. Isso. Então, assim, são passos. Primeira coisa, questão de conscientização. Vou chegar lá na comissão, você vai ver. Conscientização. Advogado, você precisa estar próximo da sua instituição, da instituição que regula a sua vida. Sabe por que é a sua vida? Não é meu trabalho. Não é seu trabalho, não. Não é sua profissão, não. É sua vida. Porque você ganha dinheiro através disso aí e deixa de ganhar dinheiro com alguma coisa que faz lá. Você tem que estar lá próximo do que está acontecendo. Você tem que saber o que acontece nesse seu mundo. Mas vou me aproximar como? Tem várias formas. Então, assim, ó, primeiro, mas por que eu vou fazer no meio de advogado? Você vai fazer, que você vai trocar ideias com advogado, você vai encontrar advogados com um monte de experiência que vai ajudar super. Na mentoria que eu participo em São Paulo, agora a gente tem, acho que são 7 advogados. A gente já criou um grupo, a gente já está se reunindo, trocando informações, porque é um pessoal que já tem escritório há muito tempo, e a gente está trocando super figurinha. Aí você fala, como que um escritório desse tamanho precisa de uma opinião minha e um troca com o outro. Vice-versa, né? Assim, sim. São experiências diferentes de vida, de trabalho, de desafios diferentes. Sim, faz o que você faz, então ele pode te dar, um insight, um pequeno insight aqui, que o colega pode te dar, e ele só sabe porque ele vive a mesma vida que você, lida com os mesmos problemas que você, porque você pode buscar um parceiro de trabalho, porque você pode procurar alguém que queira ser contratado e você precisa contratar. Então, tem vários motivos para você se aproximar da ordem. Primeiro ponto, da ordem das coisas da ordem. Depois, a ordem tem uma escola superior de advocacia que é fenomenal. Eu já ouvi várias vezes aluno falando assim, porque na mês de agosto, eles fazem assim A gente sempre tem muitos, graças a Deus, o Rafael Lara, ele fez um trabalho fantástico. Mudou a cara da ESA. Né? E na gestão ele também... Mas falar da época dele da ESA, ele mudou. Ele mudou a ESA do que era para o que ele trouxe assim, um monte de coisas que a gente não tinha. A gente não tinha um contrato sobre não sei o quê, um curso de contrato, não sei o quê. Muito específico. Eu falei, gente, parece que é um sonho. Então, tem muitos cursos lá para poder melhorar a vida do advogado. Então, aproximar disso, só isso já libera. Uma advogada que eu encontrei uma vez, ela falou assim, não, nesse mês de agosto eu morei aqui na ESA, eu estou assistindo curso de manhã, de tarde, de noite, e eu estou pensando que eu vou mudar do lugar que eu estou trabalhando, vou mudar a forma que eu estou trabalhando, vou mudar porque eu vi isso. Até o curso de vinho ela fez. Ela falou assim, eu entrei em todos os cursos que eu tinha condições de entrar e ela já estava planejando mudar o direcionamento todo. Ela falou assim, eu não sei o que eu estava fazendo. Olha só. Então, assim, direcionador, são direcionadores os cursos que tem na ESA. Mesmo, por exemplo, não gostei desse curso. Eu acho que é muito difícil sempre você não pegar nada de nenhum evento ou curso que você vai, ainda que seja alguma coisa pra você não fazer. Mas o fato de você estar ali próximo, né, conversando, e você sabe que isso aqui é algo que a gente volta e meia tá falando aqui, todo mundo que eu chamo, por exemplo, outro dia com o Gelson da Tron, para falar sobre os jovens de tecnologia, como é que começa? Associar, vai estar presente, participe da comunidade. Vai, no interior, que a gente fala, vai para a igreja, né? Da praça, mas não pode ficar em casa ou dentro do escritório. Exatamente. Então, a ESA ela já te traz aproximar da ordem como todo, aproximar da Escola Superior de Advocacia, entender o que faz a CASAG e quais são os benefícios que tem, porque a advocacia não me ajuda em nada. Cara, você tem certeza? Não fala isso. Não fala que não gosta de kiwi, sei que você nunca experimentou. Você não sabe nem o que faz. Como que você faz que ela não tem? Vocês viram que aqui em Goiânia, não faz. Eu pensei que você ia dar o exemplo de piqui. Eu ia falar piqui, aí eu falei assim, não vou falar piqui não, vou falar kiwi. Mas exatamente. Não fala de uma coisa que você não experimentou, entenda o que tem lá. O que são a quantidade de benefícios. Por fim, aqui eu vou falar das comissões, né? É para ser a cereja do bolo, né? As comissões, elas são grupos de estudos de auxílio do conselho e que existe uma riqueza. Eu já fui conselheira, eu gostava muito de ser conselheira, mas olha, estar na comissão é um prazer tão grande. E, olha, são muitas comissões, gente. Eu faço parte da comissão aqui, faço parte da Comissão Nacional, faço parte da comissão da OAB de São Paulo. Eu me inscrevi em vários lugares. Sabe por quê? A quantidade de aprendizado que tem
você convivendo com diversos tipos de advogados. E quando a gente... A especialidade é especialidade, porque não é só se aproximar da advocacia, é você aproximar da advocacia que trabalha com estudos tributários. Só tem jeito tributário ali. É mente concorrente. Mente pequena. Não. São todos os advogados que trabalham com a mesma coisa que você trabalha e tem um insight que você não teve e vocês trocam informações lá. É o advogado que se une com todos os advogados que tratam de mediação, e nós aqui de inovação. Eu fiz um one-on-one com os integrantes da comissão, aqui agora falando da Comissão de Inovação, que era a Comissão de Inovação e Gestão. E o Rafael, com essa mente disruptiva dele, teve a ideia de separar. E eu não sei como foi, ele tomou essa decisão, mas foi a decisão mais importante que ele fez, porque gestão é uma coisa que está muito conectada com inovação, mas inovação é outro universo. É um outro desafio. Nosso desafio hoje é desmistificar a inovação para o advogado. É ele saber que ele não precisa contratar metaverso para poder fazer inovação. É ele saber que ele não precisa contratar uma TOTUS para o escritório dele que tem 100 advogados para poder ele saber o que fazer, saber implementar algo para poder dar liberdade para ele. Então, as comissões, quando eu fiz o one-on-one, muitos falavam assim, não, mas é porque eu quero saber o que está rolando de inovação aí, tem muita coisa acontecendo. Eu quero saber o que tem de inovação. Não, eu vim para cá para saber assim, bom, os outros estão lá, mas eu quero saber assim, o que é inovação? E foi tão interessante quando eu fiz esse one-on-one, porque para entender o que motivava. E é isso. Na comissão de inovação, eu falo que ela é uma das comissões mais ecléticas que tem. Por quê? A gente buscou... Vou segurar aqui, falar um fato que aconteceu comigo. Eu fui lá para São Paulo, lá para o INSPER, estudar sobre startup, sobre digital, sobre não sei o quê. Aí chego lá, tem um monte de goiano lá, professor de Goiás, falando assim, uai, você não conhece o sistema, o ecossistema de Goiás? Ecossistema? Você não conhece tal coisa em Goiás, tal, em Goiânia, tal, não sei o quê. Eu falei, caramba! Eu saí daqui, paguei passagem, paguei curso caro, estadia caro para poder... Eles me falaram que estava aqui em Goiânia. Então, um dos desafios da comissão é a gente divulgar isso. Que os advogados entendam quais são os ambientes que existem para poder fazer isso. Como o Hub Goiás hoje, que é um negócio monstruoso que está aí para a gente, inclusive, quer dizer, para todo mundo, inclusive para a advocacia. Hub do Cerrado, esqueci o nome do outro. Existe um universo de coisas. O Hub Goiás é o do Senai, né? O do Senai agora também abriu um. Não, o Hub Goiás, ele é o do governo. Tá. O governo, a Sectic, que está envolvida e trazendo todos os projetos, inclusive tem Impacto Goiás pela Inovação, e trazendo os projetos com o objetivo de tornar Goiás referência em inovação. Aí tem o Hub do Cerrado, que tem um monte de startups. Lotado, né? Assim. Exatamente, tem coworking para o advogado, inclusive, para qualquer um, né? Tem coworking, tem restaurante, tem um monte de coisa que fica ali em frente ao Parque Cascavel. Maravilhoso lá, um ambiente para poder... Você, às vezes, não tem um escritório, você está lá, está envolvido no meio de startup, entendendo. Existe uma carência hoje de advogados para startup. E qual que é o lugar que você está procurando uma startup para trabalhar? Qual lugar que você está procurando uma empresa disruptiva para poder trabalhar? Vai lá, vai ficar no meio deles, é esse o lugar. O que eu queria ter falado lá atrás era sobre posicionamento. A gente precisa entender qual que é o nosso posicionamento. Olha, o advogado tem que pegar, assim, devorar tudo que é relacionado a posicionamento. A entender, quando você pergunta para advogado assim, qual que é o seu público-alvo? Uma vez um advogado falou assim, não, meu público-alvo são as pessoas da minha região, as pessoas do meu bairro, o governo, as empresas, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, não sobrou ninguém. Agora me fala assim, como que você consegue trabalhar para o governo, trabalhar para a empresa, trabalhar para a pessoa física, para a pessoa jurídica? Então, quem faz tudo não faz nada, meu filho, sinto muito. E não tem como. O que é que você faz? Eu faço tal coisa. Mas não dá para você ocupar. Não, dá sim. Depende do tamanho, depende da sua necessidade, mas se você posiciona
para um tipo de cliente, para um tipo de serviço, fica mais claro. Se o advogado quer trabalhar para a empresa, que tipo de empresa? Até mesmo, quando lá atrás você falou sobre o contrato e sobre o cliente, às vezes sentir que, nossa, eu sinto muito que eu não quero propor uma ação para você aqui, como você se posiciona? Porque o advogado tem que posicionar assim, ó, eu sou contencioso, meu time é técnico, você quer propor ação é comigo mesmo, não vou negociar, é assim, propor ação. Então, posiciona. Tá errado? Não tá errado, não. Tá errado, não. Tá errado é são você... necessários também, né? Esse tipo de competência. Altamente. É preciso alguém que saiba litigar também, em momentos você precisa. Exatamente. Se a sua equipe for interdisciplinar, então, não disciplinar, né? Mas tiver essas habilidades adicionais, melhor ainda. Você precisa ter time técnico no escritório, porque, olha só, a gente está mediando uma situação lá que a gente precisa propor uma ação prévia para poder garantir que vai ter alguma coisa no final. Quer dizer, preciso do judiciário ali, porque quem vai ser coercitivo para segurar isso aí? A gente não consegue fazer isso, então a gente precisa, a gente não pode excluir essa ideia também não. Mas então assim, ó, eu sou o cara técnico, posiciona dessa forma que inclusive você vai ser parceiro de pessoas que não fazem a parte técnica. Eu sou a parte negocial. Tem gente que não gosta. Eu tive advogados no escritório que ele era altamente técnico e que ele falava assim, ó, não era o cara de você mandar para audiência, você perdia cliente, não era o caso de atender cliente, tá tudo bem, continue assim, filho, fica assim. E as pessoas às vezes não entendem quando eu falo isso. Porque você vai fazer o seu melhor sendo que você é. Então, posicionamento. Raif, o que isso tem a ver quando você está falando da comissão? Tem a ver que a comissão de inovação, ela vem trazendo... Hoje, a nossa maior missão é, primeiro, desmistificar a inovação para o advogado. Ele entender que se ele sair do papel para a planilha do Excel, ele já está inovando. Ele entender que se ele tiver um escopo da contratação do estagiário ou da secretária, ele já está inovando, porque já sabe o que vai cobrar, onde vai cobrar. Se ele tiver uma plataforma de gestão de processo que faz cadastro de pessoas e processos e organiza o prazo, que seja gratuito. Esses dias a advogada falou assim, não, mas eu não tenho muitos processos, assim, sentindo ali. Eu falei, não, filha, quantos processos você tem? 10? Não tem problema não. Já haja como se, já começa a trabalhar numa plataforma gratuita. Ah, mas é porque a parte gratuita, ele só cadastra os processos e vem publicação. Beleza, você já tem mais do que você tem hoje. Porque se você controla isso no Excel, a plataforma vai te dar isso de forma automática, do gratuito, o pouco que ela tem, tenho certeza que é mais do que você tem. Então, hoje é desmistificar isso, é mostrar o que a gente tem, o que tem aqui em Goiânia que é disponível para nós, o que tem logo em Jataí aqui. Ah, mas isso não tem nada a ver com a advocacia. Tem sim, sabe por quê? Quando a comissão foi lá como é a cidade que... Catalão. No Bióbio. Que você exatamente. Quando nós fomos fazer uma visita lá na mineradora em Catalão, o que isso tem a ver com a advocacia? Sabe o que tem? Que o professor falou pra gente assim, Raif, eu preciso de advogados que entendam, porque hoje a gente fica na mão de 1, 2 ou 3. E que esses 1, 2 ou 3 estão tão cheios de serviço que às vezes não consegue. E a gente, como é uma instituição aqui, às vezes a gente não consegue pagar, não consegue nem ajudar. Ah, Raif, mas tem um monte de advogados aí e tal. Mas eu sei que esse advogado existe, porque quando eu olho no Instagram, eu só vejo caras, bocas e bebidas. A gente sabe, né? Porque o advogado fala que o AB restringe publicidade, mas você entra no Instagram dele e você não consegue contratar ele. Então, olha a riqueza que foi. Todos os advogados que foram lá agradeceram, falaram assim, como foi maravilhoso visitar para poder entender, para poder saber. É o universo que tem aí, a gente fica lá. Ah, eu faço empresarial. Ah, eu faço civil. Ah, eu sou penalista. Você não é nada, gente. Quem é penalista, trabalhista, civilista, não é nada. Porque você não vende nada sendo civilista. Como eu, advogada, posso fazer uma parceria com um civilista? Eu não sei nem o que ele faz. É posse, ou é família, faz inventário, o que é? Contrato? Tem tanta coisa, né? Então a Comissão de Inovação, a grande missão dela, isso é missão de outras comissões também, gente,
seja lá de tributária, de processo, de constitucional, é ver, é tratar dos assuntos. Essas comissões, elas estão tão ricas quando elas são temáticas, porque você vai ficar sabendo de coisas que estão acontecendo naquele universo ali. Assim, onde eu ia ter essa... Você está ali no centro onde todos os advogados discutem sobre isso e eles vão tratar isso com você. Por isso, entra lá no site da OAB e coloca assim, ó, comissões OAB Goiás, comissões OAB São Paulo, comissões OAB do Pará. Você vai ver quais são as comissões que tem lá e vai ver que são assim, ó, é um grupo de advogados que trata daquele assunto e que estão empenhados em tratar daquilo lá. Voltando para nós, o que a gente faz hoje é desmistificar. Nós somos uma comissão que ela é bem eclética. Nós temos lá pessoas de TI, a gente tem lá contador, nós temos outras pessoas que visitam a gente, às vezes não, porque não tem como fazer parte, mas eles participam como convidados. Por quê? Porque o assunto que tem ali interessa a todos. E é uma comissão que tem o objetivo de trazer para a advocacia as informações do que tem, do que há, desmistificar e ajudar o advogado a dar um passo a mais. Ah, mas eu sou só eu no escritório. Sim, filho, é só você. E o que você pode fazer? O que você pode contratar? Eu quero contratar um sistema. Então, qual sistema você quer? Esse dia a advogada falou isso para mim. Não, eu vou dar um exemplo melhor. Qual que é o problema que você quer resolver, né? O sistema... Exatamente. Ó, tem 2 exemplos. Um dia a advogada ligou para mim e falou assim, qual sistema que você usa? Eu falei, alto lá. Para aqui. O que você quer? Ela, olha, eu tô com tanto cliente e eu não tô conseguindo mais. Eu não lembro mais da história do cliente. Eu já não sei mais. Meu telefone, eu tô perdida com os telefones dos clientes. Falei assim, então tá. Então você quer uma plataforma para poder cadastrar seus clientes, os endereços dele e as interações que você tem com ele? Então, você não quer a que eu uso. Você quer uma mais simples. Assim, não estou diminuindo, não. Estou falando assim, a necessidade dela era menor, ela poderia pagar um valor menor para o que ela precisava. Eu falei assim, de brinde, então você vai ter que uma gestão processual. Ela, caraca, se eu tiver isso, já resolve a minha vida. E pronto, eu falei assim, contrata tal plataforma que você vai ser feliz. E você vai pagar R$100, na época era, hoje eu não sei mais. Era menos de R$100. Pronto, está resolvido, porque às vezes o advogado fala assim, não, mas se eu contratar, eu vou ter que pagar uma fortuna. Vai não, filho, vai não. Hoje tem os de graça e também tem os bem baratinhos, tem aí de R$90, ainda hoje tem R$90, R$197, esses dias eu vi um outro, mas o que você quer, o que você precisa. De outro lado, olha só que bacana, eu encontrei com uma colega, ela falou assim, mesma pergunta, né? Qual plataforma de gestão você usa? Porque a minha não serve mais. Aí a palavra mágica dela, ela falou assim, a minha não serve mais. Eu falei assim, por que a sua não serve mais? Ela falou assim, nossa, funcionava muito bem. Aí agora ficou ruim, passada. Eu falei assim, qual que é a plataforma que você usa? Ela, fulano. Eu falei, mas eles são muito bons. Ela, mas não serve mais. Eu falei, não serve mais porque você dobrou a quantidade de clientes e agora você começou a ficar exigente? Você agora quer relatório? Ela, como é que você sabe? Eu falei, porque eu sei. Porque eu sei quem que você tem, eu sei que você está cadastrando pessoas e processos, eu sei que você recebe e que para ela não te servir mais, porque essa foi a palavra. Ela não disse que não servia, ela disse que não serve mais. Na verdade, ela deixou de ser o público-alvo da plataforma, né? Exatamente. Eu falei, filha, você cresceu. Então, veja o que você precisa. Eu preciso de relatório, eu preciso saber o que o povo faz. Exatamente. Então, você vai chegar na plataforma e você vai falar assim, eu preciso disso, 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 e aqui vou te indicar essa e essa, vai atrás deles que eu acho que você vai ser feliz. Ela, como você sabe? Eu falei assim, não, essa é a nossa missão. É a missão de fazer o advogado entender o que ele precisa, onde ele está. Aí um dia um advogado assustou e falou assim, mas mudar para o Excel? Sim. Se você tem fichinha, filho, você mudou para o Excel, mudou para um documento do Doc. Se você tiver um documento ali, um arquivo do Word, uma folha para cada cliente que você tem, já evoluiu. É inovação, você inovou no seu escritório. Porque inovar... mas e o que tem tecnologia isso? A tecnologia ela é só uma parte. Assim como o direito... Foi bom a gente começar sobre estratégia? Como o direito é uma peça da estratégia, precisa dos conhecimentos laterais, precisa ali do desenvolvimento com pessoas, oratória, um monte de outras coisas, a tecnologia ela é uma parte da inovação, porque inovar é qualquer coisa que você faça diferente e que te melhore o seu trabalho ou melhore o resultado do seu cliente.
Então, se você tem hoje... Eu vi um advogado numa empresa onde a gente presta assessoria, que o cliente pediu para ele um relatório de quantos processos que tinha. Ele mandou um relatório com 20. O cliente, a moça lá do atendimento, tirou... O advogado tinha 40. Cara, você não sabe quantos clientes você tem? Entende? É isso. Essa é a nossa realidade. E se você tem um sistema que te fala quantos clientes você tem, quanto no mínimo que você está recebendo, tem perspectiva de receber, isso já te ajuda. Quantos processos você tem ativo, para saber aonde está a sua energia. Então, é coisa básica. Então, eu falo que a comissão, ela tem muito... Hoje, esse semestre, a gente... Na diretoria, a gente fez uma reunião e decidiu que a gente ia fazer... A gente ia pegar dentro da comissão mesmo, a gente tem um monte de talento na comissão. E a gente ia fazer entre nós as reuniões de troca de experiências. Primeiro para a gente se conhecer e depois para que a gente pudesse trazer isso de o que é que você faz que eu não faço. Porque às vezes a gente chegou a uma conclusão que a gente estava indo muito longe, buscando, não sei o quê e tal. Bacana, é maravilhoso. Você até foi lá com a gente e foi perfeito. Mas... eu acho que você ainda não foi, né? Não, eu fui. Você foi, não foi? Agora, eu fui na comissão, fui sim, falar do PL 2630, né? Foi mesmo. É porque foi. Eu fui lá presencial. Gente, será que eu fui presencial e... Não, mas, foi presencial, exatamente. E tinha transmissão online, sim. Exatamente. Eu disse, meu Deus do céu. Mas a gente estava buscando muito fora... E sem que tem um monte de gente, uma riqueza. A gente fez uma reunião com três pessoas. Como foi fantástica a troca de experiência. Então, esse semestre a gente está fazendo reuniões de trocas de experiências. Por quê? É ali, quando eu fiz o one-on-one, eu descobri cada coisa de cada membro. Falei, cara, a gente não está sabendo disso. Coisas tá buscando fora, o cara tá ali dentro, né? Coisa que a pessoa está fazendo super inovadora, uma forma de ter o cliente, uma forma de organizar o cliente. E às vezes a gente pensa que inovar, e a gente estava falando muito sobre gestão, a gente pensa assim, gestão, o escritório inteiro. Não. Inovar na forma que eu cadastro o cliente. Pronto, é isso. É bem pontual. Inovar na forma que eu atendo o cliente. Nós estamos fazendo uma parceria agora, já faz um tempo esse namoro aí, agora que me deram para poder testar. É uma plataforma de Israel, que infelizmente está em guerra, mas eles têm... os sócios estão em vários lugares, eles estão oferecendo uma solução para atender o cliente. Porque, às vezes, o advogado não quer atender o cliente porque é tempo, né? Você receber aqui a ligação ou vídeo. Então, eles têm uma plataforma que organiza isso e ela é pré-paga. O cliente... você quer falar comigo? Então, tá bom, é o seguinte, eu tenho... dentro aqui do seu trabalho, você contratou falar comigo uma vez por mês ou X tempo, e fora disso, então você vai pagar lá. Gente, coloca 10 centavos, mas coloca, te ligou, ele sabe que ele está pagando e você está, sei lá, estou falando 10 centavos aqui para poder... mas ele vai poder... Atende que você está ganhando, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Quando você for pensar no prazo que você tem para poder cumprir, ou se vai atender o cliente, atende, quer falar... Eu atendo o cliente. Quer falar, quer sentar um dia, o cliente falou assim, não, eu vi que estava fazendo nada, pegando ninguém, vim para cá para poder conversar com você sobre o meu processo. Eu falei, caraca, meu prazo! Então, eu cobro, por isso que eu defendo a ideia que tem que cobrar. É incrível, o cliente, ele resume a conversa, ele ajeita, ajusta, aí tem advogado que fala assim, não, mas você não pode fazer isso. Claro que pode, gente, a gente vem de tempo. Então, quando a gente fala sobre inovação, então tá bom, quais as ferramentas que existem, ainda mais hoje, com quantidade de startups, que consegue te ajudar no seu trabalho. Para quê? Para você ter mais liberdade, para você estudar mais, para você estar mais com sua família. Eu fui no interior, fui dar uma palestra, eu falei sobre isso, né? Eu falei assim que tudo que está tendo de inovação aí é humanização. É trazer humanidade, liberdade para o advogado. O advogado ficou bravo comigo, falou assim, como você pode dizer que isso é para poder acabar com a advocacia? Eu falei, não é para acabar com a advocacia. Porque quando você tem uma plataforma que controla os seus prazos, os seus processos, você abre ali, você já sabe o que você tem para hoje. Você abre ali, você sabe qual é o compromisso que você tem para poder você chegar na hora. Cara, está te dando liberdade. Você tem 15 minutos, você tem todo o tempo do mundo em 15 minutos antes de você sair para o seu próximo compromisso. Você tem uma plataforma que mostra para você quantas audiências, você não tem que ficar adivinhando. Eu acho que esse mês eu fiz
Esses dias eu queria saber quantas audiências a gente fez nesse semestre para esse cliente. Aí eu tenho que ficar adivinhando, contando lá no Google Agenda? Esse é data-driven. Pois é, isso é data-driven. Aí eu fui lá e olhei, poxa, fizemos uma quantidade, fizemos X audiência, tá razoável. Tá razoável, agora vamos lá olhar para os honorários. Então, inovar é você saber quais as ferramentas tem aí para poder te ajudar, seja barata ou não seja barata, é aprender. Hoje, como o nosso nível de conhecimento, de maturidade ainda está muito baixo, então eu penso, é meu julgamento, tá? Podem discordar, gente, me desculpem, mas eu acho que o nosso nível de maturidade aqui em Goiás. Nós precisamos começar no benchmarking, né? Começar olhando o coleguinha. Começar olhando... Então, essa ideia de você trocando informações, vendo como o outro faz, para mim, ele é um primeiro passo. Porque, olha, quando eu falo... A gente falou, né, do quanto o Rafael é disruptivo e como a gestão dele está sendo fantástica. Ele é uma pessoa cabeça aberta, transformou a ESA e ele está dando uma imensa oportunidade de muitas coisas acontecerem para a advocacia de Goiás. Ele tem o projeto aí da incubadora dos escritórios, que um projeto sendo feito junto com o Sebrae. O pessoal que fez a primeira turma está agora na parte de mentorias, já houve. Só que assim, 500x se inscreveram e quantos chegaram até o final? A gente precisa melhorar isso. Desde a época que eu estudei para concurso, que eu cheguei para poder prestar concurso no Rio de Janeiro, que eu pensei, gente, mas como é que esse povo é tão estudioso? E a gente lá em Goiás, a gente não é tão agarrado, comprometido assim com estudar. Isso é um problema aqui. É um problema na ESA, é um problema... A incubadora teve esse problema, mas a gente quer falar da parte disruptiva da incubadora, né? Maravilhoso o projeto, gente. Tem advogado que não sabe. Mas é porque a informação chegou até mim. Será que você que não viu? Porque chegou, foi. Quanto você está atento para isso? E aí, o seguinte... Quando eu falo isso nos lugares que eu vou, o povo assim, meu Deus, então os advogados já estão fazendo... Não, calma. Porque, olha, eu falo pro pessoal que está participando, vocês participam e vocês fazem parte do momento singular da OAB de Goiás, que é participar desse projeto que vai transformar a vida dos advogados e dos clientes. Porque quando você ensina para o advogado, quando ele passa pelos processos, ele aprende, passa por todo um processo. Olha, eu participei da aula de LGPD que o Sebrae estava ensinando, falei assim, gente, mas é muito engraçado você ir para uma aula onde o Sebrae vai te ensinar sobre LGPD, né? Eu falei assim, essa eu quero ver. Sabe aquele negócio, você fala assim, essa eu quero ver? E olha, foi demais. Porque você viu uma outra visão, não é isso? Uma mas visão de, às vezes, um técnico de uma outra... uma visão empresarial. Exatamente. Nós pensamos sobre a LGPD para poder ajudar o cliente. E lá, você via a pessoa falando, olha, isso acontece demais. Você não pode deixar a procuração em cima da sua mesa quando você vai atender. Seu sistema, você tem que tomar cuidado com o sistema, com os e-mails. Você tem que tomar cuidado com as informações que você recebe no WhatsApp. Cara, você não está ensinando isso para o seu cliente? É só que a gente, às vezes, não pensa para nós. E isso tudo foi ensinado na incubadora. Minha ideia é, assim, isso é disruptivo, está mudando. É um trabalho que a OAB, a Comissão de Inovação, quem esteve, quem participou, quem está próximo da OAB sabe o que aconteceu. Vai vir uma outra leva. Então, tem muita coisa inovadora acontecendo. E que é do tamanho que a gente é. E que eu queria dizer, assim, que quando o pessoal vê, assim, uma incubadora, pensa que a gente ainda está lá no alto nível, criando... Não, a gente ainda está aprendendo a ser. Isso não é nenhum demérito. Ao contrário, isso é um mérito de saber que em algum momento a gente startou isso. Startamos e estamos com pessoas engajadas em serem melhores advogados. Temos muito que acontecer. A Comissão de Inovação, eu penso que os próximos ciclos, né? Que vão vir, não sei se eu estarei presidente, mas o que eu torço, quando a gente está num cargo temporário, é o que eu já fui síndica também, eu falava assim, meu Deus, eu torço que o próximo síndico cuide disso, cuide daquilo. Quando eu chego no prédio hoje lá, eu falo assim, nossa, o João é ótimo. Ele conseguiu um negócio que eu nem tinha pensado, olha que legal. E o que eu torço para a Comissão de Inovação, gostaria de ficar, mas vamos supor que eu não fique, eu rogo a Deus, porque é essa hora que a gente vê a nossa fé, né? Que a próxima pessoa
ela tem essa ideia de saber e de mostrar, trazer, entender o quanto a gente tem uma missão árdua e desses primeiros passos, sabe? De abrir a cabeça do advogado, de mostrar para ele o que é inovação, de mostrar para ele que a inovação é qualquer coisa que ele fizer. Você vê quando a gente fala com as pessoas, como eles não ainda é difícil. E eu sei que você não falou, mas a gente, antes, nas prévias aqui, a gente estava falando da advocacia sênior. Como a advocacia sênior pensa que isso não é para ela. E é o contrário, quanto se liberta ele. Porque, olha, vou fazer um exemplo. Eu não tenho uma advogada sênior na minha vida hoje, a não ser colegas, então não sei a rotina delas. Mas eu sei a rotina da minha mãe. Que a minha mãe é muito bonitinha, é toda... Eu falei assim, mamãe, a senhora vai aprender a mexer no seu banco. Aí hoje, ela tá toda espertinha, passando Pix. Mas eu fiz várias vezes com ela, várias e várias vezes. Aí ela passa o Pix sozinha, ela entra no banco dela, ela fez o investimento dela, e agora ela está sabendo pagar o cartão dela. Mas eu acho assim, por exemplo, quando a gente pega o idoso, por que ele tem tanto receio, né? Quando a gente fala tecnologia? Porque ele vê... Quando surgiram os primeiros computadores, os códigos, ele via aquelas telas pretas com um monte de código mesmo, sim, verde, e aquilo ali realmente era baita complicado. Hoje, eu adorei que você disse assim, que é libertador, porque, de fato, as ferramentas, elas são muito intuitivas, né? Tem o UX para melhorar a usabilidade. Então, assim, para, de fato, qualquer um utilizar. Isso não é demérito dizer qualquer um, mas isso é para mostrar que ele te liberta. Então, a tecnologia não é capricho, não é para falar, não, Rafael, você gosta porque você gosta. Não, gente, eu gosto sim, mas eu gosto não pela tecnologia em si. Eu gosto porque ela liberta, porque ela me permite fazer outras coisas. Tal sim, qual o IA e várias outras aí que as pessoas morrem de medo. Processo eletrônico também, né? Que foi uma preocupação geral, mas que hoje as pessoas já estão entendendo que traz muito mais benefício, embora tenha seus problemas, dificuldade sim, de acesso, mas traz muito benefício também para todos. E você falou uma coisa aqui que eu quero repetir, porque é muito legal. E você falando me deu um start aqui. Para quem estiver nos ouvindo, seja advogado sênior e seja um idoso ou quem você acha que você seja, uma pessoa jovem ignorante da internet ou ignorante dessas coisas, não importa, porque não é questão de idade, é uma questão de mentalidade, né? Então, o Rafael falou uma palavra mágica, UX, User Experience. Exatamente. Gente, as empresas que criam esses aplicativos, que criam essas plataformas, eles têm um profissional especialista em a vida dele. Ele acorda, ele almoça, ele janta, ele dorme, ele vem para a empresa de novo com a missão de melhorar a experiência do cliente. Que experiência? Melhorar, ser intuitivo. Quando eu falo para a mamãe, falei assim, mamãe, onde a senhora acha que passa o Pix? Aí tem o desenho lá, aí agora ela sabe todo o desenho. Isso foi um cara que pensou, falou assim, como estudou, eu posso... fez levantamento, exatamente, análise de dados. Então, não existe essa dificuldade. Eu falo para todo mundo, e falo no escritório também. Se não me serve, não serve. Porque depois que eu descobri esse negócio do UX, que é a pessoa que fica ali e que não pode... tem que ser intuitivo, isso também me libertou do escritório, porque que eu faço o quê? Se não me serve, não serve. Então, assim, o sistema me serve. Se ele não me servir, não serve. Se eu tiver que fazer burocracia, se eu tivesse que atrapalhar a minha vida para poder alimentar o sistema, ele não me serve. Porque eu sei que tem uma outra pessoa preocupada, exatamente, que vai tornar mais intuitivo. Então, quer uma missão disso aqui... De inovar e de como você vai escolher o sistema, isso é igual quando a gente entra na faculdade, o professor fala assim, lê 3 doutrinadores e o que mais se adaptar à sua linguagem, lembra disso? Ou você não passou por isso? Sim, tinha. Quem gostava de Humberto Teodoro Júnior, quem gostava mais de... exatamente. Por exemplo, aí pegava... Não, aí não civil, né? Carvalhosa, aí gostava... não gosto da linha. Tem gente que adorava Humberto Teodoro Júnior, que era mais prático, né? Aí, eu não consigo. Capanema já... Você tá falando do nosso tempo. Né? Eu não consigo entender, filho, abandona.
Então, pega outro que fala na sua linguagem. Então, assim, ó, quando a gente fala sobre inovação, quando a gente fala sobre sistemas que estão aí à disposição para a advocacia, ele tem que ser intuitivo. Se não é intuitivo, preocupa não. Vai atrás de outro, porque tem um profissional lá que está ganhando para poder tornar intuitivo para você. Então, não, e é isso. Isso ajuda o sênior, inclusive, infelizmente, né? o nosso tempo aqui vai se acabando. Mas, assim, eu acho que essa fala final, ela é muito precisa, assim, de dizer aonde que eu vou obter essa informação. Gente, participando de comissão. Você acha Exatamente. Se você não estiver perto das pessoas ali que estão enfrentando essas dificuldades, ou mesmo você vai lá sem nenhum interesse específico, mas você acaba voltando. Não foi na primeira vez, na segunda, houve alguma coisa que vai lhe interessar e que você vai ficar sabendo, nem que seja passar ali no corredor e ver um quadro de um aviso de um curso que você não tinha visto antes. Exatamente. Você tem que estar perto da sua profissão e não são concorrentes, pelo contrário. Eu acho que assim, você tem que ter... As empresas hoje, concorrentes, se unem, né, em associações para lutar pelos mesmos interesses. A advocacia é a mesma coisa, a gente tem que estar junto e que ninguém vai concorrer. Suas últimas considerações, Raif, muito obrigado, né, pela presença. Acho que tenho certeza que muita gente vai usar e vai aproveitar esse conteúdo para ir também participar das comissões. Não precisa ser só da inovação, mas que vá para a OAB e, independentemente de quem é presidente, eu acho que a gente tem que tirar isso. Passou a eleição, a gente continua participando, até porque, não vou lá ajudar porque eu não vou melhorar. Não, mas então você não quer ajudar na administração, vá participar, porque enquanto profissional você precisa. Sim. Olha, como últimas considerações, eu vou falar assim, gente, comissão de inovação... Vá lá. Se você não quiser participar de nenhuma, vai para a comissão de inovação, que ela é eclética, você vai aprender um monte de coisa. A gente faz visitas, a gente é uma comissão onde ela pelo menos vai te direcionar. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Fica o convite para você que está nos ouvindo. Aproxime-se da OAB, como o Rafael falou. É a OAB. Aproxime-se da OAB, entenda o que está acontecendo, aproxime da Escola Superior de Advocacia, porque o advogado, você... Aliás, eu posso mudar minha fala. É assim, ó. Você, advogado e advogada, que está com medo que toda essa tecnologia, que a inteligência artificial vai acabar com a sua profissão, você está correto, tenha muito medo. Então faz assim, ó, aproxime da advocacia, aproxime da Escola Superior da Advocacia, vai estudar mais, aproxime-se da comissão e veja o que as comissões estão tratando, como elas estão estudando o assunto que você trabalha, seja família, constitucional, previdenciário, mediação, inovação, gestão. Tem uma comissão de gestão, tem a comissão de direito digital. Então, tem comissão para o que você quiser escolher. Aproxime-se dessa comissão para começar a discutir como vai ser sua vida quando a IA, então, tomar sua profissão. Então, se você tem medo, é isso mesmo, tenha muito medo. E se aproxime-se da comissão da OAB, qual seja o seu estado, seja o estado de Goiás ou qualquer outro, aproxime-se da comissão para poder você, junto com os outros advogados que trabalham na mesma atividade que você, para vocês decidirem o que vocês vão fazer da vida de vocês. E você vai entender que você vai descobrir um universo que você não estava vendo. Então, tenha medo, mas aproxime-se dos seus e você vai ver que a sua vida vai mudar. Perfeito, assim, IA, né, tem que ter medo de IA aqueles que não querem ou não vão aprender a saber utilizar a IA, as ferramentas. IA tem muita coisa aí, não é só ChatGPT. Sim. Muitíssimo obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, não se esqueçam, né, cadastram lá também na RM Academy, uma plataforma, tem vários cursos lá, muitos gratuitos, é uma comunidade mesmo, está em constante crescimento. E também, né, marque aqui, né, ative o sininho, fazer que é bem de blogueiro, né? Ative o sininho, marque, inscreva-se para acompanhar sempre as nossas atualizações. Um grande abraço a todos. Obrigado, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau, gente.